Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso ao vivo de hoje? Olha, nosso ao vivo de hoje também vai ser super interessante. Estou com uma mulher incrível, né, que a gente vai falar aqui. A Margarete Dalcomo, pneumologista, enfim, é pesquisadora da Fiocruz, é consultora do Banco Mundial para a África Subsaariana, é uma mestra, uma referência no Brasil e no mundo. Uma pessoa incrível. Estou vendo que já tem muita gente entrando. Bianca Marques, oi Bianca. Ana Rita, minha filha Peltier, que bom. Inês Batista, Mili Kessler, Rubens Alves, Marcos Correia, Cecília Veloso. Olha, tá tanta gente aqui andando, que maravilha. Nós já vamos começar, estou esperando vocês entrarem. A Margarete vai poder esclarecer milhões de dúvidas. Eu já fiz uma listinha que eu gostaria de perguntar a ela, porque eu acho que ela, como essa referência que ela vai poder esclarecer muita coisa. E nós estamos num momento, assim, bastante delicado, né, dessa pandemia. Vamos saber o que a gente já tem de experiência sobre tudo que aconteceu nesse período aqui no Brasil. E a Margarete vai ser essa referência importante para nos dar muitas notícias e balizar muita coisa. Então, eu vou chamar a Margarete, já estamos aqui no nosso horário, a gente continuando entrando, que ótimo. Vamos ver aqui. A Margarete já está aqui, eu vou chamar. Ela vai ficar me aguardando. Cláudio Pereira, meu marido, entrou. Que bom, Cláudio. Oi, Margarete. Que bom, prazer. Márcia? Um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo meu. Estou saindo de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Menina, que coisa, uma loucura. É, Margarete? Que loucura. Uma loucura. 3 horas, porque as pessoas ainda estão acreditando, Márcia, nessa ilusão de que receber saquinho de remédio sem nenhuma comprovação científica pode salvar a vida de alguém, entendeu? Então, assim, é muito triste isso, né? Muito triste, mas, enfim, eu fiz o que eu pude, mas existe um lobby realmente que eu chamaria pela não informação, da ilusão das pessoas, que é muito triste, Márcia. Infelizmente, no Brasil, ainda, diante dessa tragédia que essa epidemia representa, infelizmente, ainda tem. Eu nem quero julgar se é por má intenção, eu acredito que é tudo por boa intenção, mas, em nome de boas intenções, o inferno está cheio, né, Márcia? Essa frase então, é famosa, né? Vamos combinar que, realmente, assim, ciência é uma coisa, a gente faz medicina e a gente procura fazer medicina baseada nos princípios das boas práticas e naquilo que a ciência demonstrou. Então, assim, usar a desculpa de que é epidemia e pode fazer qualquer coisa, aí realmente é outra medicina, não é a nossa, né? É verdade. Margarete, você sabe que eu estou adorando poder fazer a nossa live agora, porque já se passaram assim, alguns meses, né? Uns 4 meses, 5 meses desde que tudo começou. E eu tenho várias perguntas para te fazer. Assim, várias perguntas. Se eu várias souber perguntas. responder. Então, você, claro que vai saber. E outra coisa, Margarete, você sabe que quando a gente anuncia que vai fazer uma live, por exemplo, com você, começa a chegar 1000 informações de pessoas que me mandam e-mail. Saiu isso no site, saiu aquilo no site, pergunta para ela isso, pergunta. Então, eu vou fazer algumas coisas que eu tenho que perguntar para você me esclarecer. O que eu souber responder, quem está tratando desde o primeiro caso que chegou aqui, entendeu? E está vendo, quem já ficou doente, quem já passou, quem está ensinando, quem está tentando aprender, estou à disposição, Márcia. Vamos lá. Maravilha. Prazer, você sabe. Prazer estar aqui com você. Em primeiro Muito lugar, obrigada. queria te dizer, é que eu saí correndo, avisei que eu estava saindo, conectei, assim, e assim está a nossa vida, né? Eu chego do consultório, aí tem que lembrar que tem que comer, aí depois tem uma live marcada às 20. É uma loucura, a vida ficou muito, muito diferente, realmente. Muito diferente, meses, mas só quem é muito ocupado realmente encontra tempo para tudo. Quem não é ocupado não tem tempo para nada, não? Mais ou menos isso, Márcia. É sempre assim. Mas, Margarete, primeiro quer dizer que eu acho maravilhoso você ser essa referência para todos nós aqui, no Brasil e no mundo, com o seu trabalho como pesquisadora, pneumologista, consultora do Banco Mundial. Isso tudo é muito, assim, vamos dizer assim, trabalho nos danado, inspira. Né, Márcia? Mas assim, dá assim, uma mulher assim, que maravilha, a gente fica muito entusiasmada, né? E passando tudo isso, eu queria te pedir o seguinte: como é que você está vendo
esse momento de agora, né? Que as pessoas estão muito preocupadas. Está voltando? Não está voltando? O que está acontecendo, afinal, Margarete? Bom, em primeiro lugar, Márcia, assim, para a gente resumir, né? A epidemia ela é muito heterogênea no Brasil, né? Ela chegou de maneira diferente em vários lugares e ela evoluiu de maneira diferente. Então, nós podemos dizer que ela chegou muito violenta em algumas áreas, como chegou no Nordeste, como chegou no norte do Brasil, né, em Manaus, foi aquela devastação, mortalidade altíssima. E no Rio de Janeiro, nós sabíamos que a situação ia ser complexa, Márcia, porque o Rio de Janeiro é complexo em todos os sentidos, né? Nós temos 2 milhões de pessoas vivendo em comunidade, questões políticas insuperáveis que interferem na saúde, né? O SUS muito desmantelado e quem tinha que dar resposta realmente era o SUS. Você deve se lembrar, porque você lê tudo que eu sei. Eu dei uma entrevista no dia 14 de março dizendo: a epidemia vai eclodir pesada, vai evoluir para quem é pobre e vai matar gente jovem. Tudo aconteceu, não tinha premonição nenhuma. Era uma questão de conhecer o Brasil e conhecer o Rio de Janeiro, como a gente conhece. Então, a epidemia realmente se rejuvenesceu no Brasil, né, matou quem era jovem. Por quê? Não é por nada. E eu ia te perguntar isso, por que aqui no Brasil teve tanta mortalidade entre os jovens? Porque por 2 razões, Márcia. Primeiro, nós não temos uma concentração de população idosa como tem a Itália, onde basicamente... Acamados, né? Acamados, inclusive, na Itália, né? Muitos acamados. Muita gente como é que se diz? Idosa, muita gente em asilo, né? Houve asilos na Espanha, eu tive vários webinários com colegas da Itália e da Espanha. Houve asilos em Madrid em que morreu 90%, porque foi contaminando como um dominó grotesco, né? E aqui a nossa população não é majoritariamente de gente idosa e havia um corte social, Márcia. Então, assim, se você me perguntar hoje a situação, né, a epidemia arrefeceu, nós já passamos o pico epidêmico, né? O número de mortes ainda segue muito alto, o Rio de Janeiro é o pior, né? Nós temos a letalidade mais alta no Rio de Janeiro, infelizmente. Esse dinheirama toda que foi gasta em hospitais de campanha, infelizmente, não serviu para salvar vidas. Em muitos deles a mortalidade foi muito alta. Alguns nem se concluíram, né, Margarete? Alguns nem estão prontos. Uns nem se concluíram, outros nem foram ocupados. E por uma razão muito simples, Márcia. O que salva a vida não é máquina, não é leito, Márcia. O que salva a vida somos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, pessoas qualificadas que sabem tratar de um doente grave, que é o que nós sabemos fazer. Né? Há poucos dias você conversou, inclusive, com meu colega e grande amigo, fraterno, com o João Pantoja. A gente trata de doentes, Márcia. A gente não faz só pesquisa. Né? Quer dizer, no meu caso, eu tenho uma vida híbrida. Né? Eu trato de muito doente e faço pesquisa clínica. E ando por aí, por esse mundo. Né? Mas, enfim, a gente sabia desde o início que ia bater em quem mais precisava. Então, o SUS, nessa entrevista que eu dei no dia 14 de março, eu disse, nós temos 2 armas no Brasil. O SUS, que vai ter que responder por 80% do problema, porque só 20% de nós teríamos acesso aos melhores hospitais, aos melhores serviços. Né? Então, nós precisamos tratar essas pessoas de maneira cuidadosa, e o distanciamento social, que é difícil ser feito, é muito fácil fazer nas classes médias e nas classes altas. Então, a epidemia está melhor na Zona Sul do Rio, sem dúvida nenhuma, nos bairros mais abastados de São Paulo, em todas as capitais, e ela graça nas áreas menos favorecidas. Então, não há dúvida, Márcia, que a epidemia revela uma coisa muito feia do Brasil, que é a desigualdade social. Não tem jeito. Claro, não tem jeito. Não, isso não tem jeito. E atrás. Agora, você sabe, Margarete, eu tenho uma grande amiga que mora em Nova York, ela é americana, e ela também falou que em Nova York foi a mesma coisa. Igualzinho. Os latinos e os negros foram os mais prejudicados, os que mais morreram. 40% foi uma coisa dramática. A mais de mortalidade entre negros. É verdade. Com um agravante, Márcia, que lá tem muito gordo. E a obesidade é um grande fator de risco. Lá tem muitos negros e muitos negros obesos. Então, a mortalidade neles foi altíssima. Aqui no Brasil, a obesidade foi um fator de risco grande,
para a mortalidade, Márcia. Assim, se você comparar um idoso obeso, a chance dele de morrer, né, porque as pessoas têm que entender, isso é muito perguntado, provavelmente você deve ter pergunta disso aí, essa doença que chegou, saiu da China e chegou ao Ocidente como uma pneumonia atípica, ela não é uma pneumonia Não é, atípica né, só. Margarete? É uma Não, coisa que ataca todos os sistemas, né? ela é uma doença sistêmica, ela é uma doença que se caracteriza por essas duas fases, uma fase virêmica brutal de início, que é mais ou menos controlável, né? E aí é que as pesquisas entram buscando antivirais que vão funcionar, mas ela entra depois numa fase inflamatória muito brutal, Márcia, que é quando a pessoa morre. E ela morre de quê? Nós perdemos muitos doentes no início da epidemia, inclusive no Brasil, porque nós não sabíamos, nós tivemos uma curva de aprendizado também. E essa doença é altamente trombogênica. Ela cria microtrombos na microcirculação pulmonar, renal, cardíaca, sistema nervoso central, extremidades. Muitos doentes tiveram necrose dos dedos dos pés, né? Então, Que assim, coisa isso terrível. ocorre, é terrível, é uma doença Terrível. complexa, não é uma pneumonia. Não. Então, assim, o tratamento é complexo e o que salva a gente, Márcia, é gente que saiba tratar, serviços de boa qualidade, e não é nada desses remédios que as pessoas estão usando aí, indo para a farmácia comprar, etc., que não adianta nada. Pois é, Margarete, você falou uma coisa aqui que eu queria até te perguntar. Você falou que antivirais no primeiro momento, né? Esse primeiro momento é onde É, pode se fazer a diferença do tratamento, se você atacar ou mais ou não. menos, mais ou menos, Márcia, porque, na verdade, 80% dessa doença é uma forma leve, eventualmente leve barra moderada. Ela é chata, ela é uma doença muito desagradável, porque mesmo quando ela não complica, ela demora. É diferente de uma gripe. Os outros coronavírus, convivem conosco há tanto tempo, né, eles são responsáveis pela maioria dos resfriados que nós temos, cada um de nós tem 3, 4 por ano, são coronavírus, muitos deles, né? Tem influenza, tem adenovírus e tal, mas os coronavírus são muito presentes. Mas eles não têm essas características clínicas dessa longevidade, digamos assim, da duração da doença. Então, ela maltrata muito, ela dá muito mal-estar. Você fica muito fraco, dá muita astenia, né? Eu sei porque eu passei por ela, então eu sei como é Eu que é, também Márcia. passei por ela, Você também Margarete. passou, você sabe. Então, Eu você passei por ela sabe de que forma branda. são 2 semanas que você fica diferente de você É. mesmo, mesmo quando ela é leve, né? Então, você tem dor de cabeça, eventualmente você tem uma diarreia que demora a passar, uma febrinha, uma fraqueza, você fica diferente. E aí ela passa. É. Quando ela E, fica quando ela não, fica desculpa. grave, quando Uhum. ela fica grave, Márcia, assim, normalmente ela se agrava logo se o paciente tem um fator de risco, a pessoa, né? Ou ela vai se agravando com o passar dos dias. E aí é que precisa ter uma intervenção médica muito precisa. Então, o que as pesquisas hoje estão Uhum. fazendo, né? Quais são os dois ramos, né? São os antivirais e os anti-inflamatórios, ditos biológicos. Então, se nós conseguirmos uma fórmula, digamos assim, de encontrar o momento ideal nos estudos de usar os dois, Márcia, talvez seja um bom tratamento. Mas quero dizer, para terminar essa pergunta, né, que a Alemanha é o melhor exemplo, Márcia, de que nada disso resolveu. A Alemanha teve a menor mortalidade e a Alemanha não usou remédio algum. A Alemanha usou boas práticas de terapia intensiva. E é claro que a Alemanha também não teve esse monte de idosos doentes. A Alemanha teve uma população mais jovem. Eram aqueles jovens todos que vieram das estações de esqui e que trouxeram a doença, entendeu? Foi É, diferente a foi população. diferente. Então, Não, a e o epidemia é sistema muito de saúde lá altíssimo, né? espetacular, Espetacular na espetacular. Alemanha. Acho que é o melhor Sobraram, do mundo, né, não? olha, o norte Talvez, da né? França, quando a epidemia eclodiu na França, o norte da França, o pessoal ia de Estrasburgo, de helicóptero, de ambulância, para se tratar no sul da Alemanha, porque tinha leite sobrando. Então havia uma cooperação da comunidade europeia espetacular, coisa que aqui, nesse momento em que a epidemia se interioriza, Márcia, a epidemia está indo para o interior, nós não temos a Sem mesma dúvida, logística de transportar pacientes. E só com certeza. 20% dos municípios brasileiros têm leito de terapia intensiva. Então é complexa a situação. Então É, nós a estamos situação. ainda num momento bem difícil.
Quer dizer, Melhorou, melhorou o melhorou, pico. melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, o número de casos diminuiu, a demanda por leitos diminuiu mais na rede privada do que na rede pública, mas também diminuiu na rede pública. Mas assim, o que vai acontecer com essa abertura de tudo e os inocentes do Leblon? Não sabemos, Ai, né, aquilo foi Márcia? inacreditável, né, Margarete? Meu coração apertou quando eu vi aquelas É, cenas das até pessoas, escrevi sobre isso. aquela multidão de jovem ali achando que estava tudo bem. E agora a gente se fala na segunda onda, né? Que está acontecendo nos Estados Unidos, na Flórida, na Califórnia, né? No Não, Texas também. não é bem uma segunda Pois onda, é, tá, isso que eu queria te Márcia? perguntar. Isso é uma Não, segunda onda não, ou é o caminhar do não. vírus para dentro dos Estados Unidos? Não é uma segunda onda. Nós não podemos falar, até o momento, ninguém pode falar em segunda onda. Não Uhum. houve sinais de segunda onda na biologia desse vírus até o momento. Então, o que aconteceu na China, né, recrudesceu um pouquinho, teve um pequeno surto em Beijing, com o governo forte, fecharam 14 bairros de Beijing. Então, a doença Claro. controlou, porque lá é fácil, né? Manda, faz, né? Então, Facílimo, assim, manda faz, claro. exatamente, é diferente, né? Então, assim, na Paris abriu tudo, vamos ver o que vai acontecer. Mas existe um fenômeno, Márcia, que é muito curioso, né? Que nós também ficamos assim um pouco perplexos, que é essa questão da imunidade comunitária. Há Aí isso era fatores. outra pergunta que eu ia te fazer, imunidade de rebanho. Esse termo imunidade de rebanho, eu Eu queria raramente até saber, falo dele, porque por esse que termo, na tem esse verdade, termo? Ah, porque esse termo é um termo que vem da vacinologia, ele vem da tá. vacina, né? Então, ele vem, são os vacinologistas que criaram a herd immunity, né? Que é um termo, enfim, nós falamos em imunidade comunitária. E Tá. essa imunidade comunitária, Márcia, idealmente, ela é alcançada com vacina. Então, quando nós tivermos vacina, nós Hum, eventualmente teremos uma cobertura de 60% da população. Aí você vai ter uma imunidade de rebanho ou comunitária. entendi. Mas o Brasil é muito curioso. E os estudos sorológicos que estão sendo feitos, a maneira como a epidemia é heterogênea, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, mostra que talvez, olha como Deus pode ser brasileiro ainda, Ai, Márcia, meu como, Deus, fala, Margarete. como ele é leal a nós. Né? Aí, talvez nós não precisemos ter uma imunidade tão alta para assegurar o controle da epidemia. De Talvez setenta por nós cento? Talvez nós consigamos isso com muito menos, com 40%, 35%. É Por possível. que, Os Margarete? estudos estão mostrando, porque tem muita gente que já teve contato com o vírus. O vírus está circulando. Para cada caso notificado, Márcia, a gente calcula que tenha 6 a 8 ou 10 outros. Então, desses quase 2 milhões de casos, muito provavelmente tem aí 20 milhões de casos circulando no Brasil. Há contato com o vírus, sabidamente ou não. E muitos casos são assintomáticos. E aí, quando você faz um teste sorológico, quero falar sobre isso depois, tá, Márcia? Para esclarecer Claro, as pessoas, para elas pararem de gastar evidente. dinheiro fazendo teste sorológico, que não Tá serve para bom, nada. vamos Eu falar, já vou claro. explicar. Mas quando Tá. você faz um estudo com teste sorológico, o que a gente mede? Quem teve contato com o vírus. E nós estamos Uhum. verificando que em cidades que tiveram muita epidemia, Madrid, por exemplo, foi difícil, Madrid. Teve também lá asilos que morreu, os velhinhos Todo todos mundo. morreram. E Madrid, Barcelona, estão com 5, 6% só infectados. Quer dizer, não Que houve imunidade coisa. comunitária. E varia muito de lugar para aqui. Aqui no Rio, os estudos estão mostrando que há comunidades, como a Rocinha, está com 20% já. O Complexo do Alemão está com 19%, quase 20%. Então, assim, há uma circulação viral importante. Então, você aumenta o número de infectados ditos protegidos e vai reduzindo o número de suscetíveis, que são aquelas pessoas que não tiveram contato com o vírus. Então, isso garante um balanço, uma equação que talvez nós possamos alcançar a imunidade. E, além disso, Márcia, a imunidade da doença não é feita só por anticorpos, entendeu? Nós temos imunidade pelas nossas defesas celulares, nossos linfócitos, entendeu? Nossas células de outra natureza, outro tipo de imunidade. Então, É porque assim,
tem pessoas que não pegam, né? Eu vou dizer, meu marido não pegou. Ficou aqui comigo. Eu conheço Nem o outras meu. pessoas que o casal Nem o meu. seu também não pegou. E o que Não. que acontece, Margarete? Por que que essas pessoas não Olha, pegam? existem os DNAs especiais, né, que a gente também não Tá conhece, bom. né, Márcia? Mas É. olha só, existe uma coisa chamada imunidade cruzada, né? Hum. Então, assim, talvez essas pessoas até mais velhas, algumas muito saudáveis, sem outro fator de risco que não a idade, possam ter uma imunidade cruzada por contato anterior com outros coronavírus. E, além disso, há conjecturas não demonstradas, né, de que as crianças, por exemplo, podem ter uma imunidade cruzada, digamos assim, e até assegurada, de certa maneira, por vacinas que elas tomaram pelo seu calendário de vacinação. Então, há estudos, né, estou dizendo estudos, tá, Márcia? Assim, Tá, claro. relacionando a vacina BCG, que no Brasil todo mundo recebe, toda criança, todo mundo que nasceu no Brasil de 72 para cá recebeu vacina BCG, que é uma vacina usada para formas graves de tuberculose. 100% do Brasil é vacinado. Existe uma conjectura forte de que ela possa conferir algum grau de imunidade cruzada. A vacina Sabin, que é mundialmente usada para pólio, também tem uma linha de estudo nessa área. Mas são estudos, né, Márcia? Daqui a um ano, quando a gente fizer outra live, a gente vai ter alguma. Não, espero que a gente faça antes, Margarete. Sei, A gente faça antes. Ô, sei, mas Margarete, enfim. você falou sobre essa questão da imunidade coletiva, né? E eu me pergunto assim, eu estava outro dia falando aqui com uma moça que mora na Rocinha e ela me chegou e disse assim, Márcia, você sabe que eu achei que ia ter mais casos lá e ser mais dramático. Não está sendo, e a gente não está tendo notícia. Tem algum sentido isso, Margarete? Olha, algumas comunidades, Márcia, se comportaram a despeito das enormes dificuldades sociais e econômicas, Exatamente. foram muito obedientes, assim, né? Mal ou bem conseguiram fazer algum grau de proteção, algumas receberam ajuda, né? Lembra-se que muitos de nós nos empenhamos em campanhas para que a iniciativa Muitas. privada comparecesse, né, Márcia? Aliás, é uma coisa que eu queria muito fazer essa consideração, né? Acho que no Brasil, pela primeira vez, Márcia, nós mostramos, né? Eu fui nas minhas primeiras entrevistas, eu já comecei dizendo isso, né? Não é só o governo que tem que resolver. Não, Ou a sociedade civil. sociedade civil, iniciativa privada, empresariado, e nunca nós vimos, Márcia, Nunca. conglomerado de banco doando testes. Nosso hospital na Fiocruz, que é um espetáculo que vale a pena um dia vocês visitarem, porque é uma coisa linda, não é um hospital de campanha, Adoraria. é um hospital definitivo, né, que foi construído em ritmo chinês em 8 semanas, né? Que Realmente uma máximo, hein? beleza. E assim, nós recebemos doações, então nós recebemos doações governamentais e recebemos doações da iniciativa privada, né? Houve doações de muitas grifes, pararam as suas máscaras, muitos me consultaram, eu aprovei vários protótipos de É. máscara, né? E estão distribuindo 18, 20 mil unidades por semana para a rede básica, para as comunidades. Então, assim, algumas comunidades, as lideranças comunitárias Orientaram, né? foram muito espertas, Márcia. Qual foi a linguagem que eles usaram, É, não me a cabe gente não vai. julgar, porque É a gente lógico. sabe que algumas foi toque de recolher, enfim, né? Não podia ter baile funk, festa rave, Mas essas graças a coisas, Deus, né, Margarete? mas ajudou, 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 né? de Ai, alguma graças a maneira Deus, porque ajudou, era uma coisa que me angustiava muito quando eu via aquelas ajudou. matérias de construção de hospitais de campanha, e eu ficava imaginando aquilo lotado de gente, as pessoas sem ter como sobreviver em lugares difíceis. Era uma coisa que a gente ficava muito impotente assistindo, né, Margarete? E, É, aliás, mas é muito triste, é Márcia. Eu muito acho que, na verdade, triste. assim, eu te diria, medicamente falando, né, como quem conhece os dois lados, né, assim, nós aprendemos muito com a doença, Márcia. Nós melhoramos o tratamento dos pacientes graves, né? Nós hoje na terapia intensiva intubamos muito menos pacientes, né? Nós estamos mais seguros,
né, para Uhum. anticoagular o doente precocemente se ele fica grave, para usar ventilação não invasiva, utilizando as máscaras, sem colocar o doente na ventilação mecânica. Então, assim, houve uma curva de aprendizado médico, sem dúvida, isso ocorreu em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A gente fala com um colega toda hora, de tudo quanto é lugar, né? Na Suíça, a Certo. mesma coisa. Então, assim, mas a tragédia humanitária dessa Terrível. pandemia, o que ela revelou, né? Por isso que eu acho, Márcia, a gente não pode sair igual disso. Não Não, não pode. tem como sair igual, Margarete. Acho até que Não. é um momento de reflexão mundial que a gente, como ser humano, tem que ver o que estava acontecendo e a gente fica falando, é o novo normal que vai acontecer. Não, a gente tem que ser diferente. Não é um novo normal, a gente tem que ser Acho que diferente. tem, acho que assim, a ciência brasileira também é uma outra coisa, sabe, Márcia? São os dois pontos que eu acho que são importantes que as pessoas saibam isso, né? A iniciativa privada realmente compareceu, e eu acho que muda um pouco o olhar, né? Que tem que ser assistencialista, não tem que ter vergonha, tem que assistir quem não tem. Essa que é a verdade. Não Não adianta tem fazer jeito. retórica, discurso, que não pode, que tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe, isso é bobagem. Quem não tem nada tem que receber sim, entendeu? Não tem É. jeito, né? E E a outra, depois dá condições para a pessoa poder se aí dá o sustentar, anzol né? para ele Depois, pescar, entendeu? claro. A outra coisa foi que assim, a ciência brasileira, Márcia, que perdeu tantos cérebros nos últimos anos por falta de investimento, a ciência brasileira há muito tempo não era tão valorizada. Né? Olha quantas coisas boas aconteceram. Né? Nós temos grandes virologistas aqui que estão aparecendo do melhor maneira, fazendo muitos trabalhos, testes. A Fiocruz está aí, nós estamos produzindo testes aos milhões. Por que a gente está testando pouco, entendeu, Márcia? Mas se você for olhar, tem 9 milhões de testes estocados no Ministério da Saúde que não estão sendo usados porque não tem kit de extração. Não tem Quem tem que... kit de extração. mas a Fiocruz não parou de entregar. Tem 9 milhões de testes lá guardados ou mais para serem distribuídos para a rede básica se usar. Mas cadê os kits de extração? Você tem que entregar o kit completo. E não Claro. adianta ficar novamente voltando, né, as pessoas querendo fazer teste sorológico, não sei o que não adianta nada. Por que não Teste, adianta nada, Margarete? Você disse que ia falar para as pessoas não gastarem dinheiro à toa. Por que não não. adianta nada? Cada cliente que me liga, o amigo, Márcia, fala assim: olha, na farmácia tal, tá vendendo um teste. Eu falo, tudo porcaria. Ainda Chinês, tem isso, né? vagabundo, tem 20% de confiabilidade. Não serve. Não Não faz. serve. Não gasta dinheiro. Compra, se custa R$ 140, compra 2 cestas básicas e dá para quem precisa. É o conselho que eu dou. Monotonamente eu repito isso. Doa, Vai, entendeu? doa. Então, Agora, por que quem teste quer fazer? sorológico? Ah, Para que ele desculpa. serve, Márcia? Olha só, Vá. para ficar claro para todo mundo que está Uhum. nos ouvindo. Teste diagnóstico de Covid-19 é um só. É suave nasal por PCR. Acabou. Esse é o único teste que faz diagnóstico se você está doente ou não. Ele pode E, ser falso negativo? Pode, mas é muito pouco, 5, 7% apenas. Então, portanto, ele é um teste altamente confiável. uhum. Os testes sorológicos, Márcia, servem para quando você ficou doente, aí você testa negativo, vê que você está curada 2 ou 3 semanas depois, e aí você quer saber se você desenvolveu anticorpos, pode ser neutralizante ou não importa, essa é uma outra discussão, e aí você faz um teste sorológico para ver qual é a sua taxa de IgG. Então, se você tem uma boa taxa de IgG, significa que não apenas você se curou, como você desenvolveu anticorpos. Agora, Quanto qual é a tempo? boa taxa de IgG? Depois Não, vamos isso para quanto tempo? É a partir de quanto? 0,9, é isso? não. É considerado positivo na maioria dos testes acima de 1. Mas é claro Acima que se de um. você tem, eu tenho 40, por exemplo, uma beleza, né? Ah, Mas eu tenho beleza. Mas beleza, eu posso doar plasma para convalescente, tranquilamente. Tem muita gente doando, né? Eu tratei muitos pacientes que foram doar plasma. Então, acima de 2, 3 é um dado bom. Então, o teste sorológico serve para isso. Segunda coisa, se você teve um caso próximo na sua família e, portanto, teve um contato muito Contato. próximo,
teve sintoma bobo que você não deu bola, deu 2 espirros num dia, teve uma coriza, e você diz, olha, talvez eu tenha tido uma forma muito leve. Aí você faz um teste sorológico neste caso. Portanto, sair por aí fazendo teste sorológico, Márcia, não tem a menor serventia, porque aí a pessoa liga para mim e fala assim, doutora, estou toda feliz, deu tudo negativo. Eu falo, então você tem que ficar toda triste, porque o bom é ser positivo, não é ser negativo. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso. Não, mas todo mundo faz isso. É Eu falo, mas para que você fez o teste sorológico? Ah, porque eu fui fazer. Estou feliz da vida, está tudo negativo. Eu falo, você tem que ficar triste. Está tudo negativo, é ruim. Tem que dar o ser positivo. Claro. Então, Ô, assim, Margarete, ficou claro? Ficou claríssimo. E a Margarete, e questão da imunidade? Que eu estava lendo hoje em algum desses sites que falam sobre a medicina, né? Não especificamente de medicina, mas que relatam também coisas de medicina, que as pessoas estão chegando à conclusão, os cientistas, que a imunidade demoraria de 3 a 4 meses. Tem alguma coisa realmente assim, séria de que quanto tempo demora essa imunidade? Olha, Márcia, já tem alguns estudos, né? A gente fica toda feliz com a nossa IgG alta, né, Márcia? Mas assim, quanto tempo ela vai durar, né? Se ela vai daqui a 2 meses, eu for medir, ela caiu para 10, é possível. Nós não sabemos ainda. Por que que a gente não sabe ainda? Porque a gente não tem um recuo no tempo suficiente para essa resposta. Entendeu, Márcia? A doença tem 6 meses. É muito nova, então, você né? imagina, você pode testar agora, digamos que a gente teste agora em julho os casos de março. Eles foram testados em março, você pode testar, mas esse é um número. Para você afirmar alguma coisa, tem que ter uma coorte, que nós chamamos, né, de pessoas estudadas, observadas, validadas, comparadas. Aí você diz, olha, o estudo X mostrou que a imunidade, em média, dura 6 meses, 1 ano. Então, isso é muito importante para a questão da vacina. Porque se a vacina funcionar, ou as vacinas, porque são muitas vacinas que estão já em fase clínica, se elas funcionarem, Márcia, enfim, elas vão ter que ser aplicadas quando? Todo ano? De 6 Que nem a da gripe meses? normal? Que nem a da gripe todo ano? A da influenza é anual. Mas aí tem que explicar também para as pessoas. Por que os vírus são diferentes? Por que a vacina da influenza tem que ser todo ano? Porque os vírus da influenza são muito mutantes. Eles mudam. Todo ano a vacina é nova. Todo ano é feito os estoques novos. Então, você recebe a vacina em março, ela foi fabricada em fevereiro, já com o pool de vírus novo. Este vírus, coronavírus SARS-CoV-2, ele é muito pouco mutante, Márcia. Ele não é muito mutante. As mutações que houve já em território brasileiro, ele sofreu mutações, ele já está todo determinado aqui, né? Os nossos cientistas, para nosso orgulho, muitas são mulheres, inclusive, né? Capitaneados pela professora Esther Sabino, um espetáculo da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Elas desvendaram os primeiros 19 genomas e hoje nós já temos mais de 400 genomas brasileiros estudados. Então, nós sabemos que houve mutações já. Então, já houve um abrasileiramento do vírus, mas isso não mudou em nada a virulência dele. São mutações que não interferem na virulência, entendeu? Então, o vírus é o mesmo. Ele não está nem pior nem melhor. É isso. Pois é, porque eu tinha entrevistado também o Romeu Corte Domingos, do presidente do Conselho da DASA, e ele estava falando que o vírus realmente não tinha mudado da China até aqui, ele tinha sofrido mutações. Porque o que chegou no Brasil era europeu, né? É o europeu. E o europeu estava muito violento. Menos os de Manaus, porque em Manaus chegou pelos chineses, né? Manaus é zona franca, Márcia. Manaus é zona franca. A gente não pode esquecer que a gente teve o carnaval aqui em fevereiro, que lotou aqui chegou no carnaval. A orla toda do Brasil no carnaval, aqui, né? Aqui chegou no carnaval, não há dúvida. Os casos, né? Eu atendi clientes que vinham do Sambódromo, se contaminaram no Sambódromo, camarotes, e muita gente se contaminou. Mas o carnaval ali. No Brasil todo, né? A costa toda brasileira das cidades que tem carnaval, é o que me pergunto como é que vai ser esse ano, né? Quer dizer, o ano que vem, como é que vai ser? Será que vai ter carnaval assim, dessa mesma forma? Na verdade, o carnaval desse ano não deveria ter existido, né, Márcia? Pois Talvez, Eu gostei que você falou isso como infectologista, pneumologista, porque é o que eu fico, a gente para trás, fica pensando, né? O que deve ter chegado aqui, né?
Aqui chegou no carnaval. Os primeiros casos diagnosticados foram logo após o carnaval, né? Foram nos últimos dias de fevereiro, 1º de março, né? Foram aí. Uhum. E assim, não há dúvida, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Ela chegou e ela chegou muito rápido, muito pesado em muitos lugares. E assim, em Manaus a gente acha, pelos estudos sorológicos que estão em desenvolvimento nesse momento, Márcia, a região norte é quem apresentou assim realmente as maiores taxas de positividade nos exames sorológicos, mostrando uma circulação viral muito pesada, né? A hipótese, né? Essa hipótese foi formulada não é por mim, é pelo professor César Vítora, que é enfim, um epidemiologista de padrão mundial, internacional, um orgulho do Brasil, da Universidade de Pelotas, e ele afirma, né? Ela chegou pelos chineses e rapidamente, e hoje ela está interiorizada no Amazonas e numa situação muito triste para os nossos índios, né? Que está bem Pois é. complicado por lá. Muito triste, muito triste. Muito triste, né? Eu entrevistei o Marcos Tereno aqui, é realmente muito assim, a gente Muito. fica sem entender por que as coisas ficam tão difíceis ali, né? Porque a Mas situação da floresta é complicada, e mas também o deve haver acesso, né? também deve haver algumas questões étnicas que nós É, não sabemos, entendeu, Márcia? Assim, tem talvez eles muitas tenham menos coisas. imunidade, é isso? É possível, porque eles também têm menos imunidade, mas a É, mortalidade foi muito alta entre os indígenas urbanos, né? urbanos, Porque nos olha. aldeados a situação está muito grave, mas nem se entra, né? Hoje está proibido até a entrada nas aldeias, né? Justamente para preservá-los, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que você me perguntava, né? E resumindo a questão do momento, né? É o momento para a gente ficar tranquilo? Não, não é o momento Não é. ainda, entendeu, Márcia? É o momento para nós tomarmos cuidado, né? Os hábitos, as etiquetas, digamos assim, né? Pessoais e coletivas são para serem mantidas. Não dá para fazer festinha, nem de aniversário de criança de 1 ano, não dá. Não dá para fazer casamento, não dá ainda, entendeu? Seria uma imprudência. Muita gente tem me perguntado isso. Já posso marcar? Eu digo, não, não pode, porque é risco. Por quê? Porque nós sabemos que os assintomáticos transmitem, Márcia. Pois é. Então, olha o que houve, nós sabemos, tantas pessoas conhecidas nossas, festas de noivado, né? Festas, enfim, quantas mortes houve de pessoas conhecidas, clientes e gente, né, que a gente conhecia. E foi em pessoas que não estavam sintomáticas, eram pessoas praticamente assintomáticas. É Então, uma doença que traiçoeira também, né, Margarete? Porque se o assintomático transmite e a gente só vai saber se tem a doença 10 dias depois, às vezes, né? a média do Se tá com tempo. sintoma, 1 semana, 10 dias, né? A média é de 5 dias, Márcia. É. Assim, entre você ter o contato e ficar Hum. doente, se você vai ter sintomas, a média é de 5 dias. 5, 6, a grande maioria é a partir desse dia. Então, é preciso que assim esses cuidados de usar máscara, por exemplo, né? Muita gente me pergunta, sabe, Márcia? Veio para ficar, né, Margarete? Faz parte da nossa necessaire, não tem jeito. Você vai sair de casa, você tem que lembrar de botar suas coisinhas pessoais e as máscaras. Não tem jeito, porque a gente vai usar máscara há muito tempo, Márcia. Quando você Vai. diz muito tempo, Margarete, as pessoas estão esperançosas achando que a vacina já vai sair. Mas não é Não, bem assim, né? não. A vacina é o seguinte, Márcia, nós estamos fazendo um papel bonito, Brasil. Nós fizemos uma negociação bonita, né? São Paulo, através do Butantan, com uma empresa privada chinesa para a vacina da Sinovac, e nós, pela Fiocruz, fizemos um acordo com a AstraZeneca, né, intermediado pelo governo brasileiro, né? A Fiocruz é um órgão Uhum. governamental, e nós fizemos um acordo com a AstraZeneca para produzir. Nós somos o órgão que tem condição tecnológica, digamos assim, de fazer vacina, porque nós já fabricamos muita vacina, né? Claro. Vacina de febre amarela, a melhor vacina de febre amarela do mundo é a brasileira, né? Famosa, a gente Tá bom. doa para outros países, enfim, né? Então, assim, nós temos condição. Então, o que nós fizemos? Nós assumimos um risco. Da mesma maneira como a AstraZeneca, poderosa, está assumindo o risco de fazer 400 milhões de doses sob risco. O que é sob risco? Se a fase 3
que está em curso não der certo, joga fora, perdeu. Mas eles têm muito dinheiro, têm muito poder, né, Márcia? Nós Claro. tínhamos que assumir algum risco também. Então, o Brasil, a Fiocruz, está assumindo o risco de 30 milhões de doses. Nós estamos fabricando 2 lotes. O primeiro libera em fim de outubro, o segundo em janeiro de 2021. Aí tem todo o processo de envasamento, controle de qualidade, etc, etc, etc. Ou seja, vacina, Márcia, é para o meio do ano que vem. Meio do ano que vem. Realisticamente, para as pessoas... Então, Entendi. nós ainda vamos ter outra vacina de influenza, que é em abril, e realistamente é a expectativa, porque não é só fabricar a vacina, né? Tem todo um processo de validação, controle de qualidade, envase, controle de qualidade de lote, segurança, né? Os órgãos regulatórios brasileiros são bem rígidos, a Anvisa controla isso muito bem, e o sistema de produção vacinal ele é muito sofisticado, Márcia, é muito... Então, assim, não adianta achar que vacina é para esse ano, porque não é. Não é? E tem que, além de ela ficar toda pronta, como você explicou muito bem, ela tem que ser administrada nas pessoas, né? Tem que haver a logística para as pessoas todas se vacinarem, né? E nós temos aqui uma população de 210 milhões de pessoas, né? E além disso, Márcia, tem a questão do custo, né? Quer dizer, a vacina está sendo negociada, né? Muitos não sabem isso, né? Está sendo negociada non-profit, né? Quer dizer, nós não vamos ganhar dinheiro, ninguém vai ganhar dinheiro, né? A vacina está custando 2,2 dólares a dose. É praticamente... Por quê? Porque nós queremos incorporá-la ao SUS, como é a da influenza. Ela será uma vacina para ter acesso ao povo brasileiro. É assim que ela está sendo pensada. E não ser uma vacina privada para ser apenas para quem pode pagar por ela, entendeu? A proposta é que ela seja incorporada ao calendário do SUS. Margarete, quando a gente fala na população do Brasil, de 210, mais ou menos, milhões de habitantes, e fala-se na proporção do que pode ser essa infecção do coronavírus, qual é o número que se pode chegar nisso tudo? Bom, se a gente já está estimando, né, Márcia, que dos quase 2 milhões de casos que a gente tem aí sabidos, né, seja 1 para 8 ou 1 para 10, a gente já deve ter aí uns 20 milhões de pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, vai dar 10% da nossa população. Como ele vai ficar conosco ainda há um tempo, né? E, quer dizer, tudo isso vai criando imunidade comunitária, né? Lembra que tem o tempo versus exposição, né? Então, assim, a gente não sabe dizer, entendeu, Márcia, qual é o impacto. O impacto humanitário foi muito duro, porque a nossa mortalidade foi muito alta, né? A mortalidade no Brasil... Quer dizer, não adianta inventar, falar número, que não sei quanto por milhão, entendeu, Márcia? Morreu gente demais, né? Podia ter morrido menos, entendeu? Infelizmente, a nossa mortalidade foi muito alta, né? Agora, nos Estados Unidos também foi muito alta. Muito alta. Lá não tem serviço de saúde pública, né, Margarete? Exatamente. Lá não tem SUS, vamos dizer assim. Lá não tem SUS. Olha só o resultado. Quem é pobre morreu em casa, Márcia. Teve muita morte domiciliar lá. E basicamente nos bairros latinos, negros, entendeu? Assim, foi muito, muito desigual também. Né? Muito desigual. Mas eu acho que assim, a ciência está progredindo muito, entendeu, Márcia? Assim, os estudos vão mostrar alguma coisa. Talvez nós não tenhamos um tratamento ideal logo, né? Eu acho até que não vamos ter. Né? Como eu acho, pessoalmente, Márcia, eu acho que essa epidemia ela vai passar, ela vai aos poucos, né, com todas essas nuances que nós aqui acabamos de comentar, uns lugares mais, outros menos, mas eu acho que os próximos meses ela vai acabar, acho que até o final do ano, né, nós vamos ter uma doença, mas assim, isso não quer dizer que nós possamos viajar de avião, por exemplo, igual como nós viajamos a vida toda. Não pode ser mais igual. Tem que usar máscara, os aeroportos são diferentes, entendeu? E assim, nós não vamos poder impedir, né? Como tem países aí que para embarcar estão exigindo um teste de PCR negativo, né? Alguns países nem deixam, né? Brasil, não. Estados Unidos também Para estão com alto índice.
Na Europa está França, eu fechada, sei né? porque eu faço atestados, né? Ajudo os pacientes que vão viajar. Então, assim, para a França, ou você é residente lá, ou está repatriando. Então, assim, o que que eu faço? Eu faço um atestado, peço um PCR negativo, comprovadamente, para a pessoa mostrar que pode embarcar, e aí, mas é complicado. Eu acho que não sei como é que está Portugal, Márcia, até porque os voos da TAP estão mais cheios do que os outros, né? Os voos dos Estados Unidos, por exemplo, não aceitam a gente, né? Não Então, o aceita. brasileiro está muito mal. Portugal só aceita residente também, Ou repatriando, né? ou repatriando. Não aceita visitante, vamos dizer assim. Também não É. aceita. Então, a gente está mal na fita, Márcia. Tá Mas a difícil a gente. coisa toda. Mas por quê, né, Márcia? Eu acho que tem uma explicação, né? A gente É, foi vítima de uma confusão, né? Cadê a muito. coordenação central Pois é. que, que podia Ali- ter trabalhado, todo mundo junto, todos É, nós é uma falando a que nem mesma Portugal língua, fez. Portugal fez essa união no lindamente. país lindamente e a gente podia ter tido isso aqui também. E aqui Aliás, a gente tem alguns exemplos bonitos, Márcia. Eu fiz uma live com a Bahia, por exemplo. É impressionante a Bahia. A Bahia passou por cima. A Bahia é um estado grande, complexo, maior que a França, né? Muita gente. Também tem muita pobreza, mas também tem muita riqueza. Tem um interior, uma malha rodoviária espetacular, né? Então tem um hub ali de uma cidade que vai para tudo quanto é lugar. E assim, a Bahia passou por cima de todas as divergências políticas e estão coordenando tudo junto, senta junto, governador, prefeitos, médicos, o comitê de contingência funciona. São Paulo é mais ou menos igual. Agora, olha o Rio de Janeiro, Márcia, a gente é, paga o preço desse caos que é o Rio de Janeiro. é verdade. Aliás, Né? Margarete, eu até queria te perguntar uma coisa também, porque no início, quando a gente viu que o coronavírus chegou, vamos dizer assim, as campanhas eram: se você tiver falta de ar, procure o hospital. Hoje em dia, olhando para trás, eu me pergunto muito se isso foi correto. Porque quando a pessoa já está com falta de ar, muitas vezes ela já está muito mal, não é não? Não, não foi correto, Márcia. Isso faz Hum, parte da nossa curva de aprendizado. No início, né, a própria Organização Mundial da Saúde dizia isso, né? Não lote os centros de saúde, não lote as emergências. Só vá para o médico se você tiver com febre alta, persistente ou falta de ar. Aí a pessoa com falta de ar já estava muito mal, não estava não, Margarete? Mais ou menos, mas isso não é o melhor. Então, hoje, eu estou convencida, Márcia, de que eu já tenho dito isso, não é novidade nenhuma, né? Disse isso na televisão, disse isso agora na Câmara dos Deputados. Nós temos que aproveitar esse grande investimento, com corrupção, sem corrupção, não estou entrando nesse mérito, desses hospitais de campanha, desse monte de leito que está aí disponível, e colocar as pessoas de formas leves e moderadas que, por razões sociais e econômicas, não tenha condições de ficar em casa. Por quê? Porque uma pessoa, uma senhora, um senhor de mais idade, morador de uma comunidade carente, ele tem um pequeno desconforto, lá ele vai ter um oxímetro que vai tranquilizá-lo, que vai dizer, olha, o senhor não está abaixo de 90, o senhor está com 94, vamos botar um pouquinho de oxigênio no senhor, fica lá 5, 6 dias, recebe alimentação adequada, controla o seu diabetes, a sua hipertensão arterial, otimizar os serviços de saúde. Eu hoje estou Grande ideia, convencida disso. Margarete. Eu Olha, fiz essa fundamental. proposta para São Paulo, para os meus colegas de lá, fiz essa proposta aqui no Rio. Agora, não sei, Márcia, o Rio é bem difícil, sabe, Márcia? É As pessoas, complicado. as pessoas ficam perdendo tempo discutindo se vai dar cloroquina, se vai dar o remédio de verme, entendeu? E as pessoas se iludindo e vão na farmácia e compram isso, Márcia. Isso aqui é o pior. Ligam para a É. gente, né? Todos nós, todo médico hoje recebe quantos pedidos desses por dia? Já ligo e falo assim, Margarete, já comprei. Aí eu falo, para quê? Você está com piolho? Você está com verme? Então tá bem, você vai tomar, mas não vai fazer, não vai adiantar nada. Se tiver que Mas piorar, olha, vai piorar. a Margarete, eu que já entrevistei vários médicos aqui, já tive alguns que também falaram que acham que a cloroquina pode ser administrada no início, antes do período como é que se diz, Da da piora. trombose, da piora, logo no iniciozinho. E, enfim, conheço pessoas que tomaram, que estavam com um pouquinho de falta de ar e que deixaram de ter falta de ar.
enfim, eu não sou médica. Não foi Para por mim, ela, Márcia. remédio para mim não é arma política, que eu estou Claro. completamente fora disso, mas eu vi isso acontecer também. Então, até você que é infectologista, Não, eu sou pneumologista pneumologista é que pode dar orientação sobre não, isso. Passaria com, sem e apesar, entendeu, Márcia? Não tem jeito. A cloroquina, esses remédios, assim, para a gente não ficar também dando explicação desnecessariamente complexa, né? É só explicar para as pessoas por que esses nomes apareceram, Márcia, de onde eles vieram, de onde nasceu isso, essa coisa toda, entendeu? Porque são remédios muito antigos e que eles estão num rol de aproximadamente 2.000 medicamentos que passam por um processo chamado remodelamento de fármacos. A gente fica sempre estudando um fármaco para saber se ele pode servir para outra coisa. Os especialistas, há especialistas que fazem isso o tempo todo, farmacologistas, né? Grandes pesquisadores. Então, in vitro, a cloroquina, que já tinha sido testada no Ebola, já tinha sido testada na SARS, na MERS, nos coronavírus que antecederam a essa epidemia, né? Como a ivermectina, de certa maneira, também. Né? Já vou já explicar dela. Ela mostrou alguma ação in vitro impedindo a replicação viral. Não quer dizer que ela é viricida, que ela mata o vírus. Ela impediria in vitro, no laboratório, Márcia. Mas em humano, para mostrar isso em gente, tem que fazer estudo em gente. E os estudos feitos até o momento, em pacientes de forma grave, mostraram que zero ação. Não salvou a vida de ninguém, não impediu ninguém de ir para o tubo. Então, assim, foi totalmente abandonado, nem se fala mais nisso. Aí, resolveu-se dar uma outra chance para ela, nas formas ditas leves e moderadas. Eu posso te dizer que no Brasil é o único lugar onde isso ainda está sendo discutido, Márcia. Tem um estudo sendo desenvolvido fora, um ou outro, de boa qualidade, randomizado, que a gente chama, né? Que é quando você compara com placebo ou com outro remédio por sorteio, né? E assim, a gente talvez tenha alguma informação, mas ela não impede coisa nenhuma. Existe um efeito chamado efeito placebo, né? Que você pode ter efeito dela. Ela não tem uma ação anti-inflamatória, ela é um excelente medicamento para as doenças autoimunes, onde nós usamos muito. Eu tenho muita gente, pacientes que usam por artrite reumatoide, por lúpus eritematoso. Eu também conheço pessoas que tomam direto. Gente, né? Ela é um remédio de uso longo, né? E a ivermectina, Márcia, que é um remédio usado na veterinária e para humanos, como um remédio que trata verminose, é um antiparasitário, ela também foi estudada nesse sistema de remodelamento de fármacos e ela mostrou numa dose 10 a 12 vezes maior do que aquela que é usada em gente, in vitro, que também poderia ter uma ação diminuindo a replicação viral. Ora, para isso ser usado em gente, numa dose como foi testada in vitro, você mataria alguém, Márcia. Então, essa dose que está sendo usada nada mais é do que um simpático placebo, entendeu? Não serve para nada, porque nem foi a dose que foi estudada. Então, assim, é isso. Quando você falou aqui dos estudos, eu falei para você que eu tinha recebido vários e-mails de pessoas que me mandaram. Um deles foi da Henry Ford, da Sistema de Saúde Henry Ford, né? Não sei se chegaram a te enviar isso. Você deve ter recebido. Eu li. O que você acha desse estudo? Esse estudo tem péssimo, não tem seriedade nesse estudo. Foi execrado já, Márcia, pela comunidade científica. Execrado pela comunidade científica. Ele não vai para o rol dos estudos, não, totalmente. Como os estudos, como alguns estudos da própria cloroquina desenvolvidos, que na verdade são todos observacionais, desenvolvidos por aquele grupo daquele professor francês, muito polêmico, mas que no início teve um momento... Uma grande repercussão, A ciência é muito dinâmica, entendeu? Dinâmica, né? Se amanhã ou depois aparecer um estudo mostrando que o uso de um desses medicamentos foi capaz
de, num grupo controlado, impedir o agravamento da doença, nós todos vamos ficar felizes de dizer. Da mesma Claro, maneira, lógico. como nós dissemos, Márcia, foi errado dizer que precisava ficar bem ruim para ir procurar. A gente aprendeu que isso não é o mais certo. Então, Não é assim, mais certo. a ciência tem que ter grandeza e a É medicina verdade. também. Claro, Entendeu? salva vidas, né? Daí Agora, é um esses divisor de remédios, águas. o saquinho, como eu chamo, de Cosme e Damião, cheio de pílula que não serve para nada, misturando com cortisona, com zinco, que eu não sei de onde surgiu também essa Eu não sei, bobagem. não. Essa eu não Então, sabia, assim, não, Zinco. é Agora, inacreditável. Margarete, o Instituto de Infectologia de Israel também disse que agora saiu essa notícia que conseguiram fazer os anticorpos, né? Que estão já negociando com indústrias farmacêuticas. O que você acha disso? Pode ser, Márcia. Eu não vi o estudo, tá? Eu não vi o estudo, mas o Israel tem grupos fortíssimos de pesquisa básica e é possível. Quer dizer, há tempos atrás se falava numa vacina e tal, mas aquela vacina não tinha nada a ver. Era uma vacina, na verdade, que eles quiseram, uma vacina de frango, que era para ser utilizada em granjas e que eles quiseram, mas não deu certo. Então, Adaptar. Não deu esse certo. projeto já está abandonado. Mas tem grupos muito fortes em Israel e é possível que estejam conseguindo fazer uma formulação de anticorpos. É possível. Anticorpos, é possível. Quer Mas dizer, eu não não é conheço o estudo. vacina, mas é tipo. Não, Não não. é vacina, para deixar bem claro. Não é Não, é vacina, né? porque existem medicamentos, né, Márcia? Hoje existem medicamentos que são usados no câncer, em algumas doenças inflamatórias, né, que são chamados anticorpos monoclonais, né? Então, assim, são medicamentos, né? Isso pode virar Uhum. fármaco, né? Como esses biológicos que são usados hoje na artrite reumatoide e na Covid também, né? O que nós É. usamos no paciente na segunda fase, quando ele está naquela fase inflamatória? Vou usar o termo que todo mundo hoje já sabe, né, da tempestade de citocinas, né, quando ele tá, Tempestade. quando nós estamos brigando conosco mesmo, com o nosso sistema imune. Nesse momento, a utilização de um medicamento anti-inflamatório biológico, né, que a gente usa, que é um anti-interleucina 6, ele funciona em alguns casos, o paciente melhora muito, entendeu? Então, assim, são as Margarete, linhas. não, Margarete, o que o nosso tempo está acabando aqui, mas o que eu achei muito importante aqui da sua fala é que a gente já entende que existe um caminho que foi percorrido no tratamento desde que tudo começou e que as pessoas que podem ficar acometidas de coronavírus têm uma chance muito melhor Claro, daquelas internadas de saírem bem, né, de se Covid-19. recuperarem, né? Márcia, Covid-19 não é sentença de morte. Porque as pessoas ficam muito Covid-19 apavoradas, né, é uma Margarete? doença que a gente sabe tratar, que se ficar grave, o paciente vai receber oxigênio, anticoagulante precocemente, eventualmente, se piorar, vai receber corticoide. Então, assim, tudo isso faz parte do pacote das boas práticas de terapia intensiva. É isso. Então, Covid-19 não é sentença de morte. Isso é uma mensagem de esperança, uma mensagem médica positiva que eu quero passar a todos que estão nos ouvindo. Olha, Margarete, muito obrigada pela sua live aqui, a nossa live, eu adorei. Nosso tempo vai acabar, eu quero te Uhum. agradecer. Foi Imagina, altamente, sabe, prazer. valioso todas as suas informações e um orgulho para a gente ter você aí, sempre com Imagina. essa Prazer, força e Márcia. essa capacidade. Muito Tá bom. obrigada, Margarete. Prazer, um prazer a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Um beijo grande. Tchau. Obrigada, Margarete. Outro. Tchau. 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 Gente, que máxima, Margarete, né? Super competente, explicou tudo para a gente, maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que foi uma live assim maravilhosa mesmo. E eu quero dizer para vocês que amanhã eu vou estar com a Constance Zarran. Ela é uma empresária, fez uma revista que é um sucesso, tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e ela fala sobre uma coisa que até a gente tratou aqui hoje, casamento. Como é que vai ser isso daqui para frente? Quem tem filha casando, filho, quem tem neta casando, enfim. Amanhã a gente vai falar sobre isso de uma forma muito bacana. Então, um beijo carinhoso para todos e até amanhã às 18 horas.